Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 19. Nós falamos sobre a primeira figura da igreja. Os irmãos lembram qual foi a primeira figura da igreja que nós abordamos na quarta-feira passada? É isso aí mesmo, pode falar. Efésios 2, 19. Nós lemos até o versículo 22, mas tudo está resumido no verso 19. Nós falamos na quarta-feira sobre povo de Deus. Povo de Deus. No domingo passado à noite, nós falamos sobre tem a cola ali, está no texto. Concidadãos dos santos, da cidade santa. Falamos da nossa responsabilidade, do nosso privilégio, da riqueza de representar Cristo aqui na terra. E hoje também está no texto aí. A família de Deus. Irmãos, estão bem, muito bem. Diz o texto, Efésios 2, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Paulo ele está exortando a igreja de Éfeso a permanecer, a reconhecer a sua essência, o privilégio de ser igreja. Ser igreja é uma bênção. Ser igreja é uma bênção. Fazer parte do corpo de Cristo, que privilégio que temos, que responsabilidade. É algo que nos chama muita atenção nesse texto, que em meio ao caos ali, em meio a tantos deuses, em meio ali ao templo grande da Diana, e ali a igreja ela estava sendo destaque. Paulo estava exortando a igreja para que ela pudesse ser o destaque, que ela continuasse sendo o destaque no meio do caos, no meio da religiosidade, no meio da prostituição, no meio da idolatria, no meio do esfriamento. Paulo está exortando a igreja a reconhecer o valor de pertencer a Cristo, o valor que é o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja. E quando nós abordamos sobre o povo de Deus como concidadãos da cidade santa, e hoje nós podemos falar algo nosso, algo para nós, como família de Deus. Que coisa maravilhosa, que riqueza para o nosso coração, fazemos parte, reconhecemos que fazemos parte da família de Deus. E esta próxima figura, ela cresce ainda mais, quando não somos somente povo ou concidadãos da cidade eterna, da santidade de Deus, mas somos parte da família, e mais, somos seus filhos amados. Ser parte da igreja é sentir-se como filho, que por algum motivo estava fora do seu lar e que descobriu o caminho de volta. Por isso, a igreja precisa voltar nessa igreja a desfrutar da presença do Pai. A igreja precisa voltar nessa igreja a buscar a ter uma intimidade especial com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Os irmãos que estão fazendo o curso, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, nós já estamos estudando exatamente sobre igreja, sobre o privilégio de ser membro da igreja de Cristo, a importância da família de Deus, e como o filho que é acolhido em amor pelo Pai, que passa a viver com seus irmãos no contexto da família. Essa figura ela pode nos ajudar, meus amados, a entender como devem ser os nossos relacionamentos no contexto da igreja. E uma das parábolas maravilhosas que Jesus fala sobre isso é do filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai, quando ele pede a sua herança, pedindo a herança, estava reconhecendo que o seu pai estava morto, não dependia mais dele, não dependia mais da família, não dependia mais do seu abrigo, não dependia mais do seu cuidado, e ele sai sem visão, ele sai sem propósito, ele sai sem reconhecer os seus erros, e diz a Bíblia que ele gasta todo o seu dinheiro, gasta toda a sua herança, começa a passar necessidade, e lá no momento mais crucial da sua vida, ele estava se alimentando lá com a lavagem com os porcos, ele comia
comiam com os porcos, a lavagem. E lá dentro daquele lugar ele reconheceu o quê? O pai. Reconheceu o quê? O lar. Reconheceu o quê? A família. Quantos de meu pai estão lá comendo, trabalhando, dormindo, e eu aqui perecendo de fome? E aí ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados, ou outras traduções antigas, como seus jornaleiros. Por que que o filho voltou? Porque ele reconheceu o valor da casa, reconheceu o valor do pai. Ah, meus amados, como as pessoas desistem de Deus, desistem da igreja e abandonam a igreja. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar acomodando para que eles sintam saudade da igreja, que eles sintam saudade do Pai, que eles sintam saudade do abraço, que eles sintam saudade das nossas orações, que eles sintam saudade da nossa adoração, que eles sintam saudade de poder estar na casa do Senhor para adorar o Senhor. Por isso que Paulo está comparando a igreja, essa figura sobre a família de Deus. E qual o resultado? Qual a necessidade de filho? A primeira com o pai é reconhecer a confiança, o amor, reconhecer o cuidado, reconhecer a disciplina, é reconhecer que nós somos amados por Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, e com os irmãos o amor, não é? A tolerância, a mutualidade. E é tão bom, às vezes a gente sai de casa, e muitos irmãos sabem disso, né? A gente às vezes sai um pouco triste, um pouco chateado, e aí chega aqui, recebe um abraço, cumprimenta o irmão, já começa a melhorar. Igreja, irmãos, é uma bênção, amém? Igreja é uma bênção. Vamos orar por aqueles que não reconhecem isso. Hoje há uma andança de pessoas dizendo: não precisa da igreja. Quem fala que não precisa da igreja porque não conhece o Senhor da igreja, não sabe o que é ser igreja, não sabe o que é esse momento de adoração juntos, não sabe o momento que nós estamos orando juntos, intercedendo uns pelos outros, conhecendo a vontade de Deus, trabalhar, fazer parte do reino de Deus. E ser família é algo interessante. Ao mesmo tempo em que tem esses momentos bons, tem os maiores conflitos. E pode acontecer no seu contexto de família. É o lugar em que as maiores expressões de amor, tolerância, desprendimento acontecem. Isso é geral, isso acontece com as melhores famílias, com todas as famílias. Mas ainda é um lugar de bênção, ainda é um lugar de amor, ainda é um lugar onde podemos ser acolhidos, é um lugar onde nós respeitamos, é um lugar onde nós reconhecemos que nós temos um Deus, nós temos um Pai, o nosso Deus eterno. Que privilégio fazer parte da família de Deus e reconhecer que mesmo diante de todas essas diferenças, mas as coisas mais preciosas, elas são compartilhadas na família de Deus. Algo mais importante é quando a gente reconhece, quando entramos aqui no templo e compartilhamos por momentos difíceis. Algum tempo atrás, aí nós passamos por um momento assim, e muitos irmãos entram aqui, pedem oração, choramos, somos abraçados, somos acolhidos, as pessoas oram, as pessoas nos abraçam, as pessoas louvam a Deus, estamos juntos. E aí aquele momento passa, e aí depois a gente está juntos outra vez, compartilhando, agradecendo a Deus. Só na igreja nós temos isso, só o povo de Deus tem esse privilégio. Só o povo de Deus tem esse momento gostoso de comunhão, de poder estender as mãos, não somente atender aquelas pessoas que necessitam de uma cesta básica, mas a igreja precisa voltar a essa igreja onde as pessoas possam aqui buscar amor, buscar um abraço, onde possa buscar através de nós a palavra poderosa do Senhor, onde as pessoas tenham o prazer em chegar aqui e reconhecer com um abraço, com um sorriso, não é? Poder adorar e reconhecer a grandeza de Deus, porque as coisas mais preciosas, compartilhadas, momentos onde nós nos alegramos, é quando nós estamos juntos. Deixe de ser um membro desagregado da família,
Participe da igreja de Jesus. Participe da família de Jesus. Participe da igreja. Ame a igreja. Ama ser igreja. Doe-se. Pois são essas marcas mais expressivas das nossas existências. É quando a igreja se reúne. É quando a igreja ela adora. Eu estava recentemente ouvindo uma experiência de um casal, do irmão Elias, diácono Elias, irmã Creunice, completaram 45 anos de casados, não é isso? Eu não era nem nascido quando os irmãos casaram. E ali estavam contando como era o tempo de namoro, muita dificuldade, né, irmão Elias? Não podia ir no cinema sozinho, não é? Tinha que ser acompanhado. São experiências de família. E como eu amo ouvir histórias assim. Sabe por quê? A família continua sendo família. Quantas vezes nós ouvimos tantas pessoas falarem de igreja, mas ela continua sendo igreja. Ela continua sendo uma família. Ela continua tendo um Deus. Ela continua tendo um cabeça que é Cristo. E aí quantas vezes, quantos testemunhos, precisamos voltar até testemunho, a igreja que deve voltar, a igreja que precisa voltar a essa igreja, ela precisa compartilhar daquilo que Deus tem feito. Estamos na iminência do aniversário da igreja, 32 anos, e domingo passado, ouvindo uma mensagem rapidamente do pastor Clark, creio que os irmãos lembram, alguns irmãos antigos lembram do pastor Clark, que no início de 87 para 88, eles estavam aqui fazendo um trabalho Serra Vale, um trabalho juntamente com o Seminário do Sul, com o Iber, com a primeira de Petrópolis, segunda de Petrópolis, PIB da Vila da Penha, e eles estavam aqui, de 87, fazendo a evangelização. Essa igreja tem história. Sabe por quê? Porque ela é família. Quantas pessoas já passaram aqui? Estava lembrando, quando estava lendo esse texto, quantas pessoas, quantos irmãos, quantas lembranças boas, saudades. Ficava imaginando alegria, você ficava pensando assim, se fulano de tal estivesse aqui hoje e visse a igreja como está, se fulano estivesse aqui, se Beltrano estivesse aqui, mas deixaram marcas, deixaram saudades, sabe por quê? É família, é povo de Deus. É quando nós reconhecemos que estar aqui é o melhor lugar, é onde nós encontramos aquilo que a palavra de Deus diz, quando o salmista diz, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a igreja, quando o povo ia como procissão, passando na cidade, dizendo, indo ao templo para adorar o Senhor, porque é bom. Valorize esse tempo de ser igreja. Ame ser igreja, se envolva, compartilhe, ensine a ser igreja. Nós não sabemos o que sucederá amanhã, mas nós temos a certeza de que nós estamos juntos em oração, intercedendo uns pelos outros. Quando nós reconhecemos e poder interceder, e poder clamar ao Senhor, reconhecendo as dificuldades de alguns irmãos, orando juntos, também reconhecendo a vitória de outros irmãos. Quem está? A igreja. A igreja precisa estar mais presente na sociedade, sendo igreja, levando amor, abraço, carinho. A igreja precisa voltar a ser igreja, visitando os lares, voltando aos cultos, dos cultos domésticos, voltar o NEBs, núcleos de estudos bíblicos dos lares. A igreja precisa voltar a ter as irmãs de oração. Nós temos, as irmãs de oração, temos intercessão aí nas casas, já está na iminência, desse trabalho, intercessão nos lares. A igreja precisa voltar a essa igreja no amor, no abraço. Quantas vezes eu ouço falar, já ouvi falar, eu louvo a Deus por isso. A igreja sempre foi reconhecida como uma igreja do amor.
sempre bem acolhida, sempre demonstrando esse amor. Sabe por quê? Porque nós somos família, nós somos povo de Deus, nós somos os concidadãos da cidade santa, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Por isso, Paulo ele deixa bem claro: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que privilégio ser igreja, que privilégio ter a igreja. Ontem, quando estava acontecendo aquela situação lá no Rio, e eu comecei a observar algumas igrejas fechando as portas, talvez os irmãos planejando tantas as coisas, mas a igreja não deixou de ser igreja. A igreja se reuniu em oração. No tempo da pandemia, os templos ficaram fechados, mas a igreja continuou sendo igreja, nas orações, no apoio, nas mensagens. Quantos momentos perdemos naquele tempo da pandemia juntos? Sentimos falta. Era difícil, na época que estava na primeira igreja, era difícil, a gente tinha que dar um toque na nossa maquiagem, porque era muito choro. Não tinha isso não, mas tinha que fazer na época. E a gente pregava ali olhando para um celularzinho, e o foco era aquela maçãzinha. E ali a gente pregava. Acabava o culto, tinha que desligar imediatamente, porque a gente ia para um canto, cada uma chorava muito. Tinha que cortar, porque senão o pessoal ia ouvir o nosso choro. Porque a igreja faz falta. Você faz falta. Sua família faz falta. Muitos poderiam estar aqui, estão fazendo falta. Vamos orar, vamos compartilhar, vamos trazê-los de volta. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa fazer igual fez com o filho pródigo, que eles sintam primeiro saudade do Pai, de Deus, que eles sintam saudade da igreja, na adoração, no amor, no abraço. Na igreja não há julgamento, porque não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom, quando você fala assim: olha, você errou, tem um para tu, um para Deus e 3 para você, um para o camarada, 3 para você. Deus, ele é perfeito, e como igreja, como família, vamos honrar a Ele, vamos honrar o nosso Pai, através do amor. Não falte domingo de manhã, não falte. Tenho orado a Deus, pedindo que Deus confirme aquilo que Ele tem falado ao meu coração. A igreja voltando a ser a igreja, e ela tem um começo, ela tem um princípio, e este princípio nós vamos estar vendo no domingo. Então, ame ser igreja. Convide alguém, convide uma pessoa que você não tem visto aqui. Sei que muitos falam, mas vamos amá-los, porque eles não sabem o que é ser igreja, não conhecem o Senhor da igreja. Feche os seus olhos, olhe ao Senhor. Que figura maravilhosa, família de Deus. Relacionamento com o Pai, com os irmãos, o povo de Deus, cidadãos da cidade santa, família de Deus. Pois nós vamos estar vendo outras figuras sobre a igreja nesse mês de novembro. Nos agradeça a Deus pela sua igreja, por ser igreja. Invista nela na oração, na alegria. Eu me lembro que uma vez fui pastor interino de uma igreja, e a igreja ela estava sendo muito mal falada no bairro. E quando chegavam naquela igreja, as pessoas vinham, os membros da igreja começavam a falar:
A igreja era assim, a igreja era assim, a igreja era assim. Eu saí dali triste. Aí pedindo a Deus, Senhor, como vou fazer a igreja do Senhor? E aí eu comecei a mudar. Todos os cultos nós começamos a dizer, a igreja é uma bênção. E eles repetiam isso. No culto da manhã, no culto à noite, no culto às quintas-feiras. A igreja é uma bênção. E Deus mudou a história daquela igreja. Porque a igreja é uma bênção. Eu não sei se foi aqui que nós estávamos comentando no grupo do Conhecendo Deus, e algumas pessoas começaram a comentar. Eu não sei onde estaria, o que seria de mim se não fosse a igreja. Eu não teria nem noção. Não teria nem noção se não tivesse a igreja. Não sei. Mas Deus é tão bom que me colocou no meio dessa família tão querida que é a igreja do Senhor. E é o nome do dono, do cabeça dessa igreja que eu preciso honrar. Através do amor, do perdão, da graça, do abraço, do sorriso, da preocupação, da intercessão, do chorar juntos, dos alegrar juntos. Porque a igreja é uma bênção.